Cara, estão tudo lá na Neoquímica Arena. Estão lá no estádio do Corinthians. Não é o estádio que o Lula deu? Vocês falam aí. Mas deu que nós estamos devendo 706 milhões. Vocês são tudo de Rolex, irmão. Vocês estão de BMW. Vocês estão de puro sangue. Vocês estão de Porsche. Vocês têm apartamento e não dá com pau. Bora, fiel, se liga nesse corte que eu separei dos donos da bola com o Neto inconformado com a contratação do Igor Vinícius do São Paulo. Souza que ainda quer convencer o corintiano que esse cara é bom, e se liga só. O Neto confrontando o Souza no programa. E já comenta aí após o vídeo o que você acha desse lateral. Confesso que eu não conheço muito bem, mas pior que o Leomanal deve ser, né? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu vou falar de Corinthians. Quem quer escutar a seleção, vai na ESPN, vai na Sport TV, que por sinal a Sport TV tá lá no Neoquímica Arena, que eu já vi hoje, já de manhã. Os caras estão tudo lá na Neoquímica Arena. Estão lá no estádio do Corinthians. Não é o estádio que o Lula deu? Que vocês falam aí? Mas deu que nós estamos devendo 706 milhões. Faz tempo, hein? Nós não tem estádio. Faz 10 anos, Veloso. 10 anos. Faz 10 anos que o Lula deu o estádio. Quem que deu o estádio? Aí vem o Andrés, olha aqui, ó. Tive que voltar pra quitar a Neoquímica Arena. Lembra, Veloso? O que você falou? Até o carnaval. Você falou o quê? Que carnaval? Qual carnaval? Qual carnaval? E aí vocês acreditam em mentira. Vocês que acreditam em mentira, não vem aqui. Vai em outro programa. Esse aqui não tem mentira. A minha verdade talvez não seja a sua, do Quesada, do Souza, do Veloso. Vai fazer um auê porque a seleção joga eliminatórias contra o Paraguai, que tá muito melhor do que a seleção brasileira. Pô, o Vinícius Júnior joga alguma coisa na seleção, Quesada? Nos últimos jogos? Na seleção não, tá devendo. Não, o Vinícius Júnior. Também não. Vinícius Júnior. Ainda não. Então, aí não, tudo bem. Ainda não. Mas não joga. Não joga. Aí vocês pagam pau pro Vinícius Júnior. Olha, mas ele... Não tô nem aí com a Champions League, irmão. Na seleção não joga nada. Matheus Cunha, o que ele fez na seleção? Fez o gol contra a Argentina do 4-1. Tá, vamos lá. Bruno Guimarães. Falar do Corinthians, que joga contra o Grêmio, Souza, Quesada e Veloso, que joga contra o Grêmio, quinta-feira agora, tá tendo treino, vai ter folga depois, até dia 28, se eu não estiver errado, depois do dia 12, eles vão ter uma parada que é obrigatória, porque eles são CLT hoje. Quando nós jogava, nós era CLT, aí vinha aquelas fichinhas azul do que a gente ganhava. Nossa, o desconto era maior que o salário. Olerite. Olerite, né? Aquele azul, o verde lá. Verde. Aquele desgraça, filho de uma égua. Aí você pegava aquele Olerite e falava, mas, nossa, como eu tô ganhando bem. Olha quanto descontou. Aí vem... Lá, a hora que para receber o líquido, não dá para eu comprar uma bicicleta, Monark. Não dá para comprar uma Caloi. Vocês hoje, vocês ganham milhões. Vocês são tudo de Rolex, irmão. Vocês estão de BMW. Vocês estão de puro sangue. Vocês estão de Porsche. Vocês têm apartamento e não dá com pau. Vocês jogam na seleção por jogar. Vocês não têm tesão para jogar na seleção. Vocês não são jogador de seleção. Vocês não são. Quem é? Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos... Edmilson, Lúcio, Dunga, Mauro Silva, Tafarel, que tá aí. Vocês não são. Vocês estão aí. Vocês não representam eu. Vocês não me representam em nenhum momento. A não ser que mude isso. Ainda pode mudar. Eu não sei quando. Nesse momento, não. E se jogar mal, e se não correr, vai tomar vaia. Vai ser vaiado dentro da Neoquímica Arena. Vocês todos, Vinícius Júnior, Matheus Cunha. Matheus Cunha foi no shopping Tatuapé, ninguém sabe quem é, velho. Ninguém sabe quem é. Wanderson, né? Aí você não sabe nem quem vocês são. O Corinthians, né, que vai jogar contra o Grêmio, diga-se de passagem, com o Memphis, que tá lá, que já ganhou, fez gol. Eu acho que faltam 2 gols para ele alcançar o Van Persie. O Corinthians está numa fase, assim, uma das piores fases da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, Veloso, Souza e Quesada. Uma falta de credibilidade das pessoas, falta de credibilidade de financeiro, de diretor, de presidente, de instituição. É um time que está jogado às traças, em todos os sentidos, em todas as visões que você for colocar o Corinthians, tudo. Eu tava na festa junina, veio um cara, você tá preparado para outro time que você vai torcer, Neto? Falei, eu não entendi na hora, né? Uhum. Porque esses caras que são ricos, porque na minha escola do meu filho são tudo riquinho. Eu falei, não. Porque o seu time vai fechar. Falei, nossa, o seu quase fechou também, hein? Se não fosse o Paulo Nobre, hein? E que, por sinal, se você pudesse ajudar aqui as crianças que precisam de ajuda, você podia ter trazido uma camisa do Palmeiras, como eu trouxe do Corinthians, que vai fechar. Pelo menos a do Corinthians deu uma condição melhor
né, para as pessoas poderem comprar uma lata de leite ninho ou uma cesta básica, a camisa do Corinthians. Então fala o que quer, escuta o que não quer. Na verdade, em qualquer lugar, irmão, não tem boi, até para vizinho, diga-se de passagem. Aí você pega o Roberto, tá machucado, certo? Aí você tem o Garro que tá voltando, graças a Deus. Aí você tem o Igor Coronado, que nenhum treinador... Aí vem o Dorival Júnior, agora, olha... Estou vendo os meninos da base jogarem, eu acho que eles têm futuro. Você vai cair. Você vai cair para a segunda divisão. Você vai fazer o Corinthians cair. Porque se você está achando que os meninos da base, do Corinthians, vão poder salvar o Corinthians nesse momento, vai cair. E aí, Veloso? O jogo é complicado porque o momento é muito complicado, né? O jogo é lá, o Grêmio estava também num momento difícil, na zona do rebaixamento, deu uma respirada, a pontuação é a mesma hoje dos dois, né? 11º Corinthians, 12º Grêmio. Mas... Duas crises, né? O Corinthians vem dessa instabilidade política aí que não tem fim, né? É problema financeiro agora associado à crise política, sem um presidente interino, daqui a pouco eleição, daqui a pouco o sócio vai votar. Dia 9, né? Impeachment, e é uma confusão só. E nesse meio de toda essa confusão, estão os atletas, está a comissão técnica e tem um campeonato rolando. E sabe qual é a conversa nossa da imprensa e minha também? Olha, mas o Fabinho Soldado vai blindar lá. É duro blindar, hein? É duro, hein? É duro porque não tem como, né? Compromissos assumidos. É só ver o Sem Alma, né? O Sem Tá, Alma, DNA. Sem Alma vai voltar. Os caras... Não, tudo Sem bem. Alma vai voltar. Você falou que o cara morreu, você já acabou com a Ele DNA vai voltar porque ele não tem alma. Parabéns, vai ter que voltar. Você, não, tá vai tudo bem. Voltar. Não tem problema nenhum. É. Pô, o Sem Alma... Porra, você acha que aqueles carros blindados não tinha dinheiro? Mas eles abriam ou não? Vixe. Abre, velho! É só botar bomba! E aí, que? O Sem Alma vai voltar porque ele não tem alma, então não tem pra onde ir. Mas com relação ao jogo, é um problema, né? Essa crise política instaurada no Corinthians afeta, a gente sabe disso, compromissos assumidos pelo presidente, não sabe se vai ser cumprido nesse momento, não tem dinheiro para pagar, para assumir os Em relação ao dinheiro que você está falando, mas como é que vai dar certo? E a diretoria atual, Osmar Stabile, o Armando, vocês foram na federação e emprestaram 45 milhões. Eles já adiantaram o Campeonato Paulista do ano que vem. Mas que administração é essa, não é verdade? Então, todos fazem isso, né? Então, se vocês não permanecerem aí o presidente novo já não tem dinheiro da premiação do Paulista. Já tá morto. E é sempre assim. Eles vão enxugando o gelo. Aí, com esse dinheiro, já pagaram a folha. Tá quitado a folha. Deve pro Memphis. Eu tô nem aí, pô. Que por sinal, vocês sabem tudo que deve. Pro Santos, vocês sabem? Pro São Paulo, vocês sabem? Vocês sabem do Internacional? Vocês sabem que o Atlético Mineiro deve mais de 1 bilhão? Alguém fala aqui? Alguém cita aqui que... Como é que o Hulk pode jogar lá? Como é que ele recebe? Não é verdade? Ninguém sabe, né? Mas do Corinthians os caras sabem que... não pagaram ainda o Memphis Depay do Campeonato Paulista. Nossa, vocês sabem, todos os campeonatos estaduais, todos os clubes que foram campeões, já pagaram as suas premiações? Não, alguém sabe me dizer? Agora você tem cachorro aqui? Estou escutando um latido de cachorro. Foi isso ou não? Alguém espirrou. Alguém espirrou aí. Pensei que tinha cachorro aqui também. Daqui a pouco tem cachorro. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, velho. É uma coisa impressionante. Tem o cara que arrota, o cara que o outro ali que grita. Tem gago, tem tudo aqui. Vou te contar uma coisa, velho. Tá o preparador físico aí. Aí, meu irmão, vocês sabem. Mas do Corinthians, tá... Não, então, vamos lá. Quais foram os clubes do futebol brasileiro que pediram adiantamento? Só o Corinthians as pessoas sabem, né? Todo mundo pede. Todo mundo pede. Agora, eu não posso falar que o Palmeiras pediu, não posso falar que o São Paulo pediu, não posso falar que o Santos pediu, porque eu não tenho... Informação, né? Não tenho informação. Mas o Corinthians adiantou. Então vamos lá. Vocês que são os novos dirigentes do Corinthians, presidente Osmar Stabile, você já foi lá e já adiantou 45 milhões. Tá certo isso? É a necessidade, né? É a necessidade. Talvez A necessidade é uma coisa. Daquilo que você está falando e daquilo que a gente pensa em administração, não tinha que ter feito isso. É errado, mas não tem de onde tirar, vai adiantar a receita. Então eu acho que o Corinthians tem que resolver essa questão política o mais rápido possível para ter um presidente efetivo e que ele comece a administrar o clube.
Porque o Stabile, ele está como interino, sabe disso e as coisas não funcionam assim. Então precisa resolver essa questão. O Dorival, falando do time... Só que tem uma coisa, hein, Veloso? Oi. Se dia 9 os sócios votarem para permanência do Augusto, você acredita o embolo que vai dar? Não é muito louco? Mas tem 3 pedidos de impeachment, né? Não, mas... Um passou agora. Então, não, mas tudo tem bem, mais mas 2. se os sócios votarem... Daí vai para ele de novo. Né? Sabe, é muito louco isso, entendeu? Qualquer processo que aí, passar no conselho... tudo bem, mas aí você fala assim, mas peraí, mas e agora? Todo mundo que eu contratei, todo mundo que eu coloquei, aí eu adiantei 45 milhões da Federação Paulista de Futebol... Quando se adianta 45 milhões sem ter nada, ou quando você não tem nada e você usa só o seu cartão de que você está morto, irmão. Você tá... E aí mostra o que o Corinthians está acontecendo. Sim, a dificuldade que está passando. O aperto financeiro. E eu estava falando do Dorival já, com relação ao time, ele precisa acertar agora, a gente já falou muito sobre isso, mas é uma realidade e mais um problema. Acertar com o Igor Vinícius agora, vai acertar. É o novo Carlos Alberto, velho. É o novo Zé Maria. Mas é uma opção, né? Não, uma opção maravilhosa. Leva ele pro Palmeiras, pro São Paulo. Pô, parabéns aí pro São Paulo, hein? Que negócio, hein? Que jogadorzaço. Então, mas eu acho que para quem tem só o Mateuzinho, eu acho que pode ajudar, pode ajudar. Mas enfim, o problema hoje do Dorival é mais um pode ataque. ajudar. Pode ajudar o quê? Levar bola, levar material esportivo. Pode ajudar, cara. Pode ajudar o quê? Você está muito pessimista com relação Não tô pessimista, não. Eu tô analisando o que ele é como jogador. Não, mas ele teve bons momentos no São Paulo. Aonde? Quanto tempo que ele não joga, Veloso? O cara que fica um ano parado. Tá bom, Veloso. E vai contratar quem, craque? E vai contratar Isso não é quem? problema meu. Olha só. Não é problema seu também. Tem... Quando você faz o comentário que você acha que um jogador tem que ser contratado só porque não tem ninguém, desculpa, isso é pequeno. Para comentar, isso é pequeno pro Corinthians, mesmo vocês achando que ele é bom de bola. Eu acho. Vocês acham, eu não acho. Eu acho que ele é um jogador pior que o Mateuzinho. Mas entre... Agora, quem vai contratar não é problema meu. Eu, por exemplo, eu tenho um nome. O Wesley do Flamengo. Mas assim... Mas eu não tô dizendo... Mas aí você tá me perguntando uma coisa. Se o Corinthians tem dinheiro ou não, isso não é problema meu. Mas só por causa disso eu tenho que contratar um cara ruim? Mas o que foi que o Corinthians fez agora com dinheiro? Não é só o Corinthians, o seu São Paulo fez também. Sei, mas todos fazem. Claro, todos fazem. Como a gente tá falando do Corinthians... Não, mas a gente pode falar de qualquer um. Eu sei, o Ferrarese é bom? Não. O Cedric é bom? Não. O Yamal que jogou no São Paulo de lateral esquerdo que ninguém fala nada? Não, também não é bom, não. Então, também não é. Mas só porque ele é barato, então eu tenho que trazer? Mas é a realidade do clube, com um clube mal administrado. Quando você tem um clube mal administrado, você tem que ficar sofrendo, trazendo Então só tem um clube aqui que é bom administrado, que é o Palmeiras. Do restante, não. Por isso que vai buscar jogador. A gente conhecia o lateral direito, mas a gente conhecia o lateral direito do Palmeiras? Você conhecia? Quesada conhecia? Não. Ninguém conhecia. Não. Então, desculpa. Então, você não tem ninguém que possa enxergar que na Colômbia, que na Argentina, que no Uruguai, na Série B, tem um jogador que possa ser melhor que o Igor Vinícius? É fácil trazer o Igor Vinícius. Eu já trabalhei com ele. Ele foi campeão comigo. Mas não joga nada. Pra mim, né? Não. Eu também. Se o Corinthians fosse um dia, já falei aqui várias vezes. Mas se ele fosse bom, eu vou te interromper de novo. Se ele fosse bom, você queria ele no São Paulo. Como São Paulino. Mas... Para o torcedor São Paulino, ele perdeu totalmente a confiança. E por que ele vai ter confiança no Corinthians? Como que você pode provar isso? Eu não sei, eu não posso provar. Não, mas nem eu posso. Eu só sei que ele é ruim de bola. Eu particularmente, você está convencido disso? Não, eu sempre estive. Desde que ele jogava na Ponte. O melhor campeonato que ele fez foi no Ituano, Veloso. Porque eu acompanho futebol pra caramba. Agora, se o Igor Vinícius a visão do Dorival Júnior para lateral direito, eu não acredito. Souza... Eu não acho também não que seja ele não, mas se fosse um clube administrativamente competente, iria buscar jogador lá fora, como o Palmeiras faz, como o Flamengo faz. Mas você tem que ter um grande observador aí, né? Tem que ter. Porque assim, você não vai... Então vou te fazer uma pergunta. O São Paulo contratou bem o Ferrarese e o Cedric? Não, claro que não. Não. Só que assim, craque, é a necessidade de um clube mal administrado. Não, eu concordo com você, Souza. Mas o meu comentário não pode ir em cima disso. Olha só. Do meu ponto de vista. Olha só. Como comentarista, você tem o lateral direito da Ferroviária que é muito melhor que ele. O Charles jogador pra vestir a camisa do Corinthians? Não.
Martínez é jogador para vestir a camisa Mas do Corinthians. se a gente fizer de clube para clube, a gente vai estar no mesmo patamar, o São Paulo e o Corinthians. Isso, mas assim, é isso que eu tô te falando. Você falou do Ferrarese. O Martínez tá, eu gosto do Martínez. Eu não gosto. Eu não acho que é um jogador que tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Corinthians, administrativamente, se fosse um clube organizado, era para pegar jogador, era para Mas não é, Souza. Mas isso é uma questão muito, assim, legal você falar isso. Mas, por exemplo, não é possível que não tenha um lateral direito. Vou dar um lateral direito que eu contrataria há muito tempo. Pikachu, por exemplo, que joga no Fortaleza. Se você pegar os números do Pikachu e botar o Pikachu junto com o Igor Vinícius, o Pikachu é 1 milhão de vezes melhor naquilo que vocês estão falando. Se você pegar o histórico do Pikachu, vocês estão de brincadeira querer contratar o Igor Vinícius. O que você pensa, Quesada? Ah, Neto, eu acho o seguinte, quando um clube é administrado da forma como o Corinthians tudo que é curva de rio para ali, entendeu? O Corinthians contratou 21 jogadores desde que o Augusto Melo se tornou presidente. Primeiro lá com o Rubão e depois o Rubão passou o bastão para o Fabinho Soldado. Você pega essas 21 contratações e faz assim, se contratou 5 bons jogadores que realmente servem, é muito. Tanto é que o Dorival Júnior está falando agora que eu preciso de elenco, não tá? Então, mas então você contratou Carrilho, Zé Martins, Charles. Também, é indicação do Dorival. É lógico, né? Mas aí é que tá. Você acabou de dizer um negócio. Será que na santa base do Corinthians não tem? Não tem? Não tem. Desgramado não tem. De um lateral. Não então, tem. Porque a base não tem. é mal conduzida. Não, mas sempre tem foi. Que criar, então mas tá a gente bate nessa tecla. Então tá essa tecla tá errada no nosso posicionamento. Aí Pô, você se você pegar o se você pegar todas as vezes que tem Taça São Paulo de Futebol Júnior, a gente sempre vai falar que esses, nenhum joga, é 1 ou 2. Ok. Mas é verdade, Okay, é 20 anos verdade, isso. Então eu tenho um time que eu não tenho lateral direito. O Fagner, que foi um monstro, não estava sendo mais. Aí eu faço questão de contratar o Mateuzinho, que era o terceiro reserva. Se você falar assim pra mim, ô Neto, vou contratar o Rodinei. Aí legal. Joga muito. Esse joga muito no Flamengo. Jogou muito, tá jogando muito lá no time da Grécia. É Panathinaikos? Não é o Panathinaikos. Olympiacos. Tá jogando. Vou trazer o Rodinei de lateral direito. Sabe por quê? Porque o Rodinei, o Mateuzinho era reserva do Rodinei. E que ninguém achava que o Rodinei era bom. Lembram disso? Queria de Tatuí, irmão. Jogou bola comigo lá em Tatuí. Se você falasse assim, vou trazer... Olha, eu tô pensando em um ano de contrato, eu vou trazer o Mike. O Marcos Rocha. Os dois que arrebentaram no Palmeiras. Aí eu, Os dois em fim de contrato. Os dois em fim de contrato, sacou? O Mike é um baita do lateral, o Marcos Rocha também. É muito superior ao Mateuzinho e ao Leomaná. Legal. Bom, agora eu trago um cara, que é Igor Vinícius, que não jogou no São Paulo. Aí porque eu conheço ele que eu passei lá? Desculpa. Aí isso é uma visão precária de comentário, precário de Corinthians, de trazer um cara que o treinador acha que ele vai jogar bem. Mas, porque... deixa eu dar um adendo aí nesse seu comentário, que é interessante. Mas o Dorival, que indicou o Igor Vinícius, ele já indicou para o Palmeiras... O gato 01 lá, o Jailson. O Jailson, que era reserva lá do Ceará, que tinha trabalhado com o Dorival. Chegou no Palmeiras, foi titular, foi campeão, passou uma série invicta. Enfim, o Dorival... Então vamos fazer uma pergunta pra você. Eu sei que você tá falando, vamos lá. Ele tem na fase boa, o Mateuzinho jogando... Que o Mateuzinho até melhorou um pouquinho, ele é ruim demais, velho. Não joga nada. O Aribazão jogava mais que ele. Na fase boa, quem joga? Mateuzinho ou Igor Vinícius? O que você tá vendo? Mateuzinho. Pra mim, Mateuzinho. Não, pra mim nenhum dos dois. Pra mim nenhum dos dois. Mas pra escolher, eu escolho o Mateuzinho. Mas se aí o Mateuzinho, você botar o Léo Maná também, tá difícil, hein? Não, ele não joga nada. Vou botar o Félix Torres. Félix Torres tem jogado. Então, mas o que eu quero dizer é da contratação e de enxergar que esse cara vai fazer contrato de 3 anos. Vocês estão brincando? 3 anos? Porque eu sei, é 3 anos. Tá de brincadeira? Olha, ele queria de 2. O Corinthians queria dar 2, mas ele quer 3. 3 anos pro jogador que ficou mais de 1 ano parado, que tá com dor lombar, que operou o pubis e que o Souza falou o que? O seu comentário do São Paulo? Perdeu totalmente a confiança. O torcedor pega muito no pé dele. Essa é a realidade. Então vamos lá. Se o Souza, um baita comentarista que sabe tudo do São Paulo, como é que eu vou pegar um jogador que não tem confiança pra jogar no São Paulo, ele vai jogar no Corinthians? Quesada.
É curioso isso, porque o Mateuzinho também não tinha confiança lá no Flamengo, era o terceiro reserva e foi contratado para o Corinthians. É o que eu falo, tá tudo errado. E ó, não vamos muito longe, o Alessandro era o diretor de futebol e o Corinthians já tinha problemas na lateral direita. Vocês lembram aquele uruguaio que jogou improvisado várias vezes? Bruno Mendes? O cara era zagueiro, teve que jogar improvisado porque o Corinthians não tinha lateral direito. Isso é... Félix Torres agora. Então, aí vocês querem falar de amador, né? Porque eu já trabalhei como dirigente, você já foi treinador. A gente tem essa visão. Então, vamos lá. Eu tenho um cara que é monstro na história do Corinthians, certo? Fagner. Nesse tempo, nos últimos 10 anos, eu não consegui fazer nenhum lateral. Por que o Andrés, Roberto... Augusto, Mário Gobi, por que eles não fizeram um lateral nos últimos 10 anos? Mas por que agora eu tenho que fazer um comentário? Olha, mas a base não tem. Não tem. Não tem. Vamos lá. Qual é o lateral direito do São Paulo? Vamos, gente. Cedric. Quem é o lateral direito do Santos? O Léo Godoy tá saindo. Vai que veio da onde? Do Atlético Paranaense e não joga nada. Tá. Quem é? Vocês sabem quem é ou não? Não sabe. Vamos lá, lateral direito do Palmeiras. Giai. Quem era antes? Era o Marcos Rocha. 2 monstros. Os caras têm 3. Vamos lá. Isso. Então, pelo pouquinho. Planejamento, gestão de elenco. Cara, então, mas só que é o seguinte, a gente não tem lateral, irmão. Aí você contrata Os laterais do Palmeiras são gringos. Vamos lá. Giai e Piquerez. Vamos lá. Lateral esquerdo do Santos. Escobar. Que é um jogador bem medíocre. Lateral esquerdo do Corinthians. Bidu e Tinha Angeleri. 4 antes do Angeleri. Palácios, que veio com artrose no joelho. Contratei. Não, o quarto é o Angeleri, que eu falei. Não foi isso que eu falei? Eu falei isso, não falei? Sim. O quarto é o Angeleri. O primeiro, Palácios, que veio jogou um jogo só, Saiu artrose no joelho, coisa que eu tenho e eu operei. Aí, contrataram o Hugo. Antes de perder a eleição, trouxeram o Hugo porque ele fez um belo gol Contra São Paulo. contra o São Paulo. Lá em Não joga nada. Aí trouxeram o Matheus Bidu do Cruzeiro. Quem que estava no Cruzeiro como dirigente, que era dono? Quem que era dono? Ronaldo. Ah, mentira. Ah, Ronaldo. Nossa, eles contrataram o Matheus Bidu. Aí no final, quem que contratou um baita do lateral esquerdo? Quem contratou? Emiliano Dias. Quem contratou Angeleri. Eu tenho mais 3. Alguma coisa não tá batendo pra mim, entendeu? Na visão de nós, comentaristas. É muito negócio, é muito jogador. Sacou? A comissão passada trouxe o Carrilho também, né? Como é que você faz empréstimo do Michael 3 vezes e eu tô devendo 1 milhão de euros? 3 empréstimos de um volante. Então é isso, Efiel. Mano, na moral, né? Na base do Corinthians não tem um lateral direito melhor que Igor Vinícius, Mateuzinho. Léo Maná aí subiu, que pelo amor de Deus, 3 anos já no profissional, não joga nada, cara. Nada. Nem na base ele jogava bem, na base ele era referência, capitão, não sei o que lá. Agora, cara, no profissional os caras desaprendem a jogar. De lateral esquerdo até que a gente revelou, pô, nem chegou a jogar no profissional, mas o Denner que tá indo pro Chelsea. Quando a gente tenta revelar alguém, vem um time da Europa já paga a multa e leva os caras, então fica complicado você querer revelar algum lateral. Mas mesmo assim, cara, será que mano, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, será que não tem um lateral direito bom, cara? Claro que tem um número de estrangeiros aí que tem que respeitar, acho que agora são 9 estrangeiros, né, que pode ser relacionado pra partida, mas, cara, eu acho que o Corinthians tem essa vaga. Não é possível, cara, que não tem um lateral direito bom. Ou na Série B mesmo, cara, se você garimpar ali, você consegue bons laterais. Um inscrito aqui comentou do Reinaldo. Reinaldo não, cara, do Mirassol. Já tem 35, 36 anos. Não tem como não. Jogou no Grêmio ano passado. Não é que ele é fraco, mas eu acho que o tempo... Se for pra contratar o Reinaldo, né, que o pessoal pediu aí, mano, traz o Fagner de volta, né? O Fagner ajudaria muito mais aí. Mano, a gente tá tendo que improvisar Félix Torres na lateral direita, porque o Mateuzinho é horrível, cara. Então, complicado, cara. O Corinthians, cara, claro que não tem dinheiro pra contratar jogadores de renome. Tipo, o Flamengo vai lá, pega um Danilo que tava na Europa, não sei o que lá. Claro, mas se garimpar bem, dá pra achar bons jogadores. E quinta-feira tem Grêmio fora de casa. Eu não tenho medo do Grêmio. Ano passado, metemos 3 nos caras lá. Fora os ameaços. Claro que o futebol de hoje que a gente tá jogando não é pra se animar muito, mas creio que até um empatezinho seria um bom resultado lá, mas dá pra vencer, se jogar com raça aí, com vontade. Essa semana aí, se o Dorival conseguir organizar o ataque ali, né? Claro que treino é treino, jogo é jogo,
e vamos ver como vai ser o Corinthians quinta-feira contra o Grêmio. E apesar que vai ter alguns socos aí, talvez Memphis não jogue, talvez Carrilho, Martinez, veremos. Então isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeo aqui todos os dias, claro que nessa época agora aí de data FIFA e Super Mundial vai ser complicado de ter vídeo. As emissoras estão todas focadas aí nesse torneio. Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.